Olá, hoje vamos falar um pouco sobre ciência e tecnologia, desenvolvimento nas universidades públicas e os cortes orçamentários. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o professor titular do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, professor Marcel Olivier, que é engenheiro civil e doutor em qualidade e produtividade. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui para a gente falar um pouco sobre orçamento de uma universidade e principalmente com relação aos cursos de mestrado e doutorado. Eu que agradeço a oportunidade, porque estamos vivendo um momento bastante crítico nas universidades públicas brasileiras hoje. Estamos assistindo um tanto quanto, eu diria, indignados, né, com cortes tão radicais num setor em que, ao contrário, deveríamos estar fazendo muito mais investimentos. A exemplo dos países que conseguiram desenvolvimento econômico e social hoje importantes, fizeram um investimento maciço, né, na área educacional. Nós, infelizmente, nesse momento, estamos observando esses cortes. Eles vão afetar diretamente a formação dos nossos jovens, a formação dos nossos jovens cientistas, dos nossos pensadores. Almir, você sabe que investimentos na educação, eles só vão trazer reflexos para a sociedade só vai sentir esses reflexos verdadeiramente da ordem de 10, 12 anos depois. Sim. Então, reduzir recursos num determinado momento significa ampliar esses prazos, porque nós vamos parar de fazer determinados investimentos. Os cortes na pós-graduação, por exemplo, chegaram da ordem de 75% dos recursos. 75%. Isso significa que nós vamos parar de pesquisar, ou vamos ter graves problemas para continuar a pesquisar nas áreas de meio ambiente, na área de saneamento básico, nas áreas das ciências sociais, nas áreas de tecnologia, de informação, informática, inovação, enfim, todas as áreas que nós temos do conhecimento hoje nas nossas universidades, né? Falando especificamente da Universidade Federal do Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo, ela é uma referência no Estado, é a única universidade pública que nós temos, não é mesmo? Então, ela passa a ser um ponto importante em todo o desenvolvimento do Estado. Basta ver que muitos dos nossos ex-alunos, pesquisadores, que estiveram durante um tempo na universidade, ocupam papéis importantes, né, na sociedade capixaba. Olivier, a gente, até bom, a sociedade, às vezes, uma parcela da sociedade não tem alcance do que acontece dentro de uma universidade, principalmente no nível mais elevado da universidade, que são os cursos de especialização, pós-graduação, né, e doutorado. Né? E a Universidade Federal do Espírito Santo parece que avançou bastante nos últimos anos nesse sentido, né? Vem avançando uns 30 anos para cá, né? E a gente gostaria que se pintasse um pouco esse quadro, porque ele é visto assim como se fosse uma elite, né, de intelectual, uma elite de pensadores e tudo. E quando a gente coloca todo mundo numa vala comum, né, aquela coisa, não, vamos combater a fome e a miséria, então, poxa, vamos fazer o corte, né, na universidade. Por que dá dinheiro para a formação de cursos de mestrado, doutorado, né? Qual o efeito que isso vai acontecer? Veja bem, a primeira análise é verdadeira, né? Você está levantando boa parcela da nossa população. Hoje, se nós formos em determinadas comunidades, eles não têm a sensibilidade do que é a universidade. A ideia é que forma doutor, forma médico, forma engenheiro, forma advogado, forma economia. Eles têm, no máximo, essa sensibilidade. Mas eles não percebem que o que é feito dentro da universidade é que vai trazer reflexos importantes para esse crescimento, para o próprio resgate com a sociedade como um todo. Nesse sentido, os programas de mestrado, os programas de doutorado, são exatamente a ponta dessa lança, desse processo. Ou seja, ali nós vamos pensar problemas que a sociedade como um todo cá fora,
o setor produtivo em geral, que exercita essas tecnologias, ele não tem tempo de parar para poder pensar, repensar, analisar, reorganizar, propor novas soluções que sejam mais criativas, mais econômicas, sustentáveis, sobretudo, nesse momento, né? Então, esses programas de mestrado e doutorado, eles fazem esse trabalho. E eles criam, então, ali soluções inovadoras para renovar os conceitos que nós precisamos na nossa sociedade e, evidentemente, eles estão ligados diretamente a esse resgate dessas populações mais carentes também. Eu me lembro de um projeto importante que quando eu fiz meu doutorado foi na Universidade Politécnica de Catalunha, lá em Barcelona, na Espanha. Sim. E aquela universidade, a Universidade de Barcelona, sobretudo, eles têm uma aderência com a sociedade, uma coisa impressionante. Hoje a gente tem também na Universidade do Porto. Eles têm um órgão exclusivo somente de contato com a sociedade. Como nós tínhamos no passado aqui uma pró-reitoria comunitária na universidade. Não é? Então, o que eles fazem? Eles conseguem não só fazer a universidade inclusiva, trazer os problemas, mazelas, as situações graves que nós temos na nossa sociedade, do meio ambiente, do saneamento, da saúde pública em geral, das tecnologias que não chegam a toda a população, trazer para dentro da universidade, intramuros, gestar essas situações nos programas de mestrado e de doutorado. E aí, então, levar esse desenvolvimento à sociedade. Sim. Então, tornar também a universidade, além de inclusiva, tornar a universidade incluída lá na sociedade. Sim. Aí sim tem uma diferença grande com a nossa universidade aqui, por exemplo. Nós não participamos com os nossos gestores públicos, muito pouco. Sim. E às vezes são ações individuais. A academia é ainda divorciada do executivo, né? Exatamente, ainda existe um grande divórcio da academia com... Eu não vou dizer só do executivo... Com a própria meio privado, né? Com o meio privado, nos últimos anos, muito, bastante. Talvez o foco das administrações nos últimos anos da universidade tenha sido voltado para outros setores e deixou adormecido, por exemplo, com o setor produtivo capixaba. Ao ponto de nós termos hoje no Espírito Santo muitos projetos de empresas que estão sendo desenvolvidos com outras universidades públicas brasileiras, por exemplo, com a UFMG, no Rio de Janeiro, em detrimento do que existe aqui. Porque falta uma base na universidade que aumente essa aderência com o setor produtivo, mas não estou falando só do setor produtivo, estou me falando da sociedade em geral. Então, a prefeitura lá que tem o problema do garoto lá num bairro que é adotado pelo tráfico de drogas e que ele não consegue sair daquele círculo vicioso, só com uma intervenção importante. Quem pode fazer essa intervenção? Aonde estão as maiores inteligências para fazer essa intervenção? Somos nós. Nós temos que botar a universidade a serviço da sociedade, sobretudo. E isso, infelizmente, não acontece. E esses cortes vêm prejudicar ainda mais esse trabalho que já é tímido. Uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Nós temos um pouco de complexo cultural, eu acho, né? Com relação aos países. Como antigas colônias, ainda às vezes pensamos como colônias, né? Então, a gente se subestima em termos de geração de tecnologia, geração de ciência e tudo, e inovações, e acaba aderindo àquelas máximas assim, é tecnologia alemã, é tecnologia francesa, é tecnologia não sei o quê, né? Como se a gente fosse incapaz de gerar a nossa própria tecnologia, de ter o nosso próprio pensamento, desenvolver a nossa indústria, a nossa agricultura. E a gente tem provas de muitas áreas de grande evolução, né? Com cabeças pensantes aqui do nosso país, né? E tecnologias desenvolvidas aqui. Muitas até saíram e foram patenteadas em outros países, e nós amargamos aí ter que comprá-las, né? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já, fique conosco para a nossa entrevista.